Olá, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Mas vamos deixar a formalidade de lado. A gente está com muita saudade de vocês. E eu queria dizer que muito em breve a gente crê, a gente ora para isso, para que a gente possa estar fisicamente, para a gente poder matar essa saudade de aglomerar tudo junto. Mas enquanto a quarentena não passa, a gente vai manter esse contato com você. A gente vai manter esse canal de comunicação aberto e, na medida do possível, a gente vai estar aqui falando com vocês. A gente não está fazendo esses eventos de maneira arbitrária, mas a gente crê que o Senhor ele tem comunicado coisas ao nosso coração para tratar com os jovens do Verbo da Vida de Campo Grande nesse tempo. Você faz parte dessa visão, você faz parte do grande e novo de Deus para esse tempo. Então, a gente espera que tudo isso que a gente faz aqui não é jamais algo para preencher um vazio, não, é porque a gente crê naquilo que o Senhor depositou nas nossas vidas, depositou na sua vida, e a gente quer manter esse canal de comunicação aberto e vivo, porque somos igreja, independente de paredes, nós somos corpo de Cristo e está chegando o tempo, né, da manifestação dos filhos de Deus ser ainda maior, impactar essa terra. Então a gente está no aquecimento, né? E daqui a pouco, quando essa quarentena acabar, temos certeza que todos nós estaremos super equipados para entrar em campo e poder impactar o mundo, impactar nossa comunidade, impactar nosso bairro com o poder do Espírito Santo. Tá bom? E eu quero dizer que eu estou com saudade de vocês, saudade do pessoal do café da manhã no domingo de manhã, saudade de encontrar os jovens trabalhando na livraria, trabalhando no Diaconidos, no nosso culto, muita saudade. Bando Unidos também, muita saudade de tocar com vocês, de cantar com vocês. E fiquem à vontade para escrever aqui nos comentários, participem, mesmo que seja para dar glória, aleluia, amém, fala a Deus, é manto, é mistério. Digita para a gente saber que você está aqui conosco, está ligado com a gente. E antes da gente começar oficialmente a bater o nosso papo de hoje, que é ministério versus profissão, queria que Gabriel Chianca, ele vai se apresentar. Gabriel Chianca está se formando, nas portas de se formar, já no 7º período de economia, graduado no Rema, ministro nos primeiros passos, ministro em treinamento da igreja. Então, a gente entende que Gabriel tem muito para abençoar a nossa vida no dia de hoje. Gabriel, fala aí com o pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui podendo estar junto nesse momento, é muito bom, mesmo que virtualmente. E é como o Rafa falou, logo, logo a gente vai poder estar junto, abraçado, todo mundo de volta. Para mim é muito legal a gente poder estar aqui trocando essa ideia, batendo esse papo sobre um tema que vem, e eu sou suspeito para estar aqui, mas eu queria dizer que o tema não foi ideia minha, e realmente acredito que o Espírito Santo tem comunicado a nossa igreja, principalmente os jovens, os adolescentes do Verbo da Vida de Campo Grande nessa direção. Então eu creio que ele vai ter liberdade nessa noite, tanto para a gente interagir com ele comunicar os nossos corações e a gente interagir entre a gente. Acredito que vai ser muito bom. Isso aí. Mas como não podia ser diferente, queria começar orando. Vamos orar, pessoal? Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder estar junto como família, a gente aqui, os jovens nas suas casas, mas tenho certeza que a unção do Senhor, o Espírito Santo que convence o homem, que nos guia toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo vai comunicar verdades preciosas aos nossos corações na noite desse dia. Pai, nós declaramos mentalidades sendo transformadas pela Tua Palavra. Nós cremos, Pai, que escamas vão cair diante dos nossos olhos e um futuro precioso vai irromper diante dos nossos olhos. E aquilo que a gente não conseguia vislumbrar pelos olhos da fé, a gente vai contemplar aonde o Espírito Santo quer nos levar. Assim nós cremos, Pai, e assim nós temos a certeza que nós vamos viver, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gabriel, fala um pouco, abençoa a nossa vida aí um pouquinho, só para começar a abrir o tema. Compartilha já de cara algumas coisas que estão no seu coração a respeito desse tema.
Então, esse tema, na verdade, né, o nosso título é em relação a ministério versus profissão. Ele coloca isso para sintetizar, mas não é bem desse jeito. A gente vê, tanto no nosso cotidiano como à luz da palavra, que essas duas coisas acabam caminhando junto. Porque se a gente pensar que nós somos agora filhos de Deus, servos de Deus, comprados no sacrifício de Cristo, não tem partes na nossa vida, nem setores, mas é tudo trabalhando em prol do reino, em prol desse grande objetivo, da nossa bendita esperança. Então, isso que a gente usa às vezes um pouco para dividir, porque é mais didático, mais simples da gente observar, é só realmente uma divisão didática, porque quando a gente olha o chamado de Deus para as nossas vidas e o nosso propósito, o ideal, o plano de Deus é que as coisas trabalhem juntas, cooperando para chegar no lugar que Ele quer que a gente esteja, cumprindo o que Ele deseja e impactando a nossa geração. Entrando mais sobre esse tema, a gente vê que com discernimento certo, guiado pelo Espírito Santo, essas coisas caminham junto. E muito na vida do apóstolo Paulo, a gente vê isso claramente, quando o apóstolo Paulo, mesmo depois dele já ter sido separado, enviado para pregar, ele atua no seu ofício, no seu trabalho, digamos, secular, né? Que é como a gente divide um trabalho ministerial e um trabalho secular. E nesse trabalho secular, muitas vezes, ele auxiliava o ministério dele com esse trabalho secular. Ele fazia tendas e, em alguns momentos em que as igrejas locais ou tinham alguma dificuldade, uma baixa compreensão nessa área de contribuir financeiramente, ou até mesmo ele queria passar um exemplo, o apóstolo Paulo se abdicava de receber recursos da igreja e trabalhava durante a semana fazendo tendas e aos sábados ia ao Sinédrio, a igreja dos judeus, para expor os seus ensinamentos sobre a palavra e poder abençoar aquelas pessoas, mesmo no grau de conhecimento que elas tinham ainda. E eu acho que é bem por aí, sabe, Rafa? E na nossa vida hoje também não é diferente. E esse tema, por que ele é um tema importante, ainda mais pra gente jovem, que seja a galera do Interligados, que também está acompanhando a gente, quanto a galera do Unidos. Uma parte ainda está pensando, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou escolher de carreira, faculdade? E a gente numa igreja saudável, num relacionamento saudável com Deus, tem coisas que pulsam dentro da gente também, numa área, mesmo que um chamado ministerial ou não, mas em relação a Deus. Se a gente parar para pensar, poxa, Jesus está voltando daqui a pouco. Quanto tempo está voltando? Bruno responde pra gente, tô brincando. Mas a gente sabe que o tempo é breve e em breve ele voltará. Será que eu devo me dedicar a construir uma carreira com faculdade, mestrado, doutorado, ou então abrir uma empresa, fazer alguma coisa e daqui a pouco Jesus volta? Como que eu fico? Sentindo que eu não contribuí, não preguei o evangelho como eu deveria, ou então gastei tempo com coisa que vai passar. Mas na verdade, quando a gente olha para palavras e com o auxílio do Espírito Santo, a gente consegue ter um conhecimento maior sobre isso. E também um outro momento crítico o primeiro momento crítico para mim é o momento de eu decidir no que eu vou gastar o meu tempo, no que eu vou investir o meu tempo. E o segundo que vivem, a gente conhece as histórias de alguns ministros que precisaram fazer essa mudança. Estudaram, se formaram ou trabalharam, construíram uma carreira e depois disso eles optaram por se dedicar ao ministério integral, como a gente chama, né? Normalmente foram pastorear igrejas ou então ser ministros itinerantes, mas de forma exclusivamente dedicada. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso, que a nossa profissão, mesmo aquilo que aparentemente não está relacionado ao nosso chamado ministerial, ela abre portas para a gente, ela pode servir de suporte ao nosso chamado ministerial. Então, porque Paulo fazia tendas, ele pôde pregar o evangelho em alguns lugares, assim como pessoas que desenvolvem carreiras, a gente sempre fala muito isso na medicina, e tem a entrada em países mais fácil, porque é um país que precisa de médicos, então às vezes um missionário não é bem visto, mas um médico, então esse cara pode entrar. Isso facilita que o evangelho seja pregado. Quanto a gente vê na palavra também a questão dos tempos. Quando a gente está bem alinhado com o Espírito Santo e atento aos tempos e às estações, a gente consegue discernir isso bem e agir da forma precisa. O maior exemplo para mim disso na palavra é Davi. Davi foi um cara que quando ele era muito jovem ainda, um garoto, cuidando das coisas do pai dele, chegou um profeta do nada, falou assim, olha, mesmo que isso não faça sentido para sua família, que você não seja o primogênito, que a sua casa não seja tão importante, nada disso, Deus falou que você vai ser o rei de Israel. Cara, nessa hora Davi chegou e teve um baque, uma mudança absurda na vida dele. Tudo mudou. E mesmo assim,
ele teve que saber compreender o tempo, porque houve um tempo dele receber essa palavra e continuar auxiliando o pai dele, cuidando das ovelhas, ajudando os irmãos. E depois disso, Davi vence Golias, ele se torna um herói nacional, e mesmo assim ele não seria rei ainda. Houve um tempo dele ser submisso a Saul, a auxiliar o rei Saul, e mesmo quando o rei Saul sai do caminho, se desvia e age contra Davi, Davi permanece na postura certa, de saber que não é o tempo dele ser rei e dele não ir contra o ungido do Senhor. Então, Davi foi um cara que conseguiu entender os tempos e as estações. E na nossa vida da mesma forma. Eu sei que muitos cristãos, principalmente quem nasce na igreja ou está aqui desde cedo, recebe palavras ao longo da vida. Recebe de profetas, de pessoas da própria igreja ou de fora, direções sobre o que vai ser da sua vida, os planos que Deus tem confiado, um chamado, um propósito e às vezes um chamado nos 5 dons ministeriais. E aí fica aquela dúvida, bem, eu já sei o que Deus quer para a minha vida, o que eu faço agora? É importante a gente conseguir entender o que Deus quer para a minha vida hoje e onde Ele quer me levar. Porque Davi tinha esse propósito macro, ser rei de Israel, mas ele tinha um caminho para galgar, para chegar lá. Ele tinha funções importantes a cumprir nesse meio do caminho. E com a nossa vida não é diferente. A gente pode receber essa palavra e ter um cargo, um chamado ministerial, melhor dizendo, dentro da igreja local ou dentro do corpo de Cristo a longo prazo. E mesmo assim, Deus tem planos para a nossa vida hoje de como a gente vai se capacitar, como a gente vai trabalhar secularmente, como a gente vai servir na igreja local nesse meio tempo. E o que eu penso muito é quais ferramentas eu estou levando para cumprir o propósito do Senhor nessa geração. Sabe, para ser como Davi foi a ponto de escreverem sobre ele no Velho Testamento. Cumpriu o propósito do Senhor na sua geração e descansou junto aos seus pais. E quando eu vejo isso, a gente tem alguns exemplos no nosso ministério, do nosso convívio, de pessoas que tomaram essa decisão. No nosso ministério a gente tem, por exemplo, o Thiago Garcia, que é hoje da diretoria do Ministério Verbo da Vida, e estudou Direito, se qualificou, trabalhou, e em algum momento da trajetória dele, ele escolheu usar esses conhecimentos dele para servir ministerialmente. E hoje ele auxilia o ministério tanto como ministro, como na área jurídica. Da mesma forma, o Edilson de Lira, que estudou medicina e chegou a ser diretor de um hospital e deixou tudo isso de lado para servir como pastor-presidente numa igreja. Assim como na nossa igreja, nosso pastor-presidente, que trouxe conhecimentos e ferramentas de uma trajetória empresarial para a igreja, as coisas mudam, mas existem ferramentas que são aproveitadas ao longo do caminho. Como o nosso supervisor, o pastor Edmilson, ele foi uma pessoa que conduziu uma carreira na área de comunicação, se formou como comunicador, trabalhou com pessoas do ramo e depois disso ele se direcionou também ao Ministério Integral. Quando ele trouxe isso, ele não vem só com as coisas só com as coisas do Ministério Integral. Ele traz ferramentas que ele construiu ao longo desses anos, ao longo dessa trajetória. O pastor Edmilson trouxe ferramentas como um comunicador e isso auxilia na pregação dele, auxilia na comunicação da igreja de diversas formas. Eu entendo, bem, eu quero cumprir o propósito do Senhor para mim, eu quero fazer, eu quero chegar, eu quero impactar essa geração. Quais são as ferramentas? Como que eu posso me equipar para cumprir isso da melhor forma possível? E a gente vê isso também na vida de Filipe, né, que é um discípulo do Novo Testamento e serve na igreja local e depois, de certa forma, ele é alçado ao cargo de evangelista. Isso é muito relativo, mas o que a gente vai sempre procurar? Um equilíbrio. Porque não adianta nem de um lado eu ficar parado, só orando e lendo a Bíblia, achando que, bem, porque Deus tem um chamado na minha vida, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar secularmente, não vou ser útil na minha sociedade, vou só esperar chegar esse momento, quanto um outro perigo, que é numa era que a gente vive, que as pessoas são tão aficionadas a consumo, a dinheiro, e até às vezes não é nem isso. Eu tenho uma profissão que eu me sinto realizado, eu me sinto pleno cumprindo aquilo, e eu fico muito focado naquilo, só estudando aquilo, só pensando naquilo, e isso acaba atrapalhando não só o meu relacionamento com a igreja, mas principalmente o meu relacionamento com Deus. Então esse é um cuidado importante, da gente ter um ponto de equilíbrio. Primeiro, eu sou de uma igreja, e se você é dessa igreja local, Verbo da Vida de Campo Grande, e você tem ouvidos para ouvir, você sabe que Deus tem preparado coisas para nós, lugares de influência na sociedade, ocupado por jovens dessa igreja, como você e eu. E
por isso a gente vai estar capacitado. Mas também a gente vai estar atento a um relacionamento com Deus, a uma vida onde isso se construa, sabe? Porque não adianta a gente pensar em ser um ótimo servo se a gente não for um ótimo filho, não for um adorador. E esse equilíbrio é importante, porque a gente a gente quer chegar num lugar e chegar bem. A gente não quer também que a gente fique tão focado com as coisas dessa vida, com os cuidados dessa vida, como a profissão, o estudo, e aí eu emendo a escola na faculdade, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, não sei o quê, estudei quando eu vejo Jesus voltou. Ou então eu tenho muito sucesso numa área que Deus não me chamou para ter sucesso. E isso é um insucesso, seria uma infelicidade. Porque a gente realmente, como os professores de escatologia gostam de frisar, a nossa consciência, ela está na eternidade. O nosso foco está na eternidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo na igreja de Corinto, que se a nossa esperança em Cristo está só nas coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Porque a palavra da fé, a revelação de prosperidade, traz muito para a gente isso, uma perspectiva da gente vai ter sucesso, a gente tem a mente de Cristo, então a gente vai ser inteligente na nossa profissão, vai conseguir desenvolver isso bem, e a gente vai ter sucesso. E eu creio legitimamente nisso com todo o meu coração, que a gente não só vai ter sucesso, como a gente vai estar em lugares de influência na sociedade. Mas eu não vou estar só focado nessa vida. Eu vou estar usando a minha profissão, toda a minha vida, para o propósito que Deus tem confiado para mim. E isso se relaciona também com o que Jesus fala, da gente não ajuntar para a gente tesouros nessa terra. Porque não adianta nada eu ser um cara muito bem sucedido, muito rico, morrer, deixar tudo isso aqui, deixar tudo isso para o anticristo, e quando eu chegar lá em cima, eu entender que eu não cumpri o propósito que Deus tinha para mim. Eu chegar lá em cima e as minhas obras não serem aprovadas naquele grande dia. O que eu quero é realmente estar no centro da vontade de Deus para a minha vida e equilibrar essas duas coisas, ou usar essas duas coisas juntas para cumprir o propósito do Senhor. Eu lembro que eu perguntei, isso quando o Dinho e o Thiago estiveram por aqui, ainda mais o Dinho, que aparentemente a gente não vê tanto como uma formação em medicina auxiliando um pastoreio de uma igreja local. Eu acho que até existem, até porque ele fez uma série de vídeos muito boa nesse período do coronavírus e tal. Mas pensar assim, cara, como que foi largar tudo isso, digamos? Como que foi brecar de repente e se dedicar só ao ministério integral? E o que eu tive deles foi, olha, não há lugar de alegria maior do que o centro da vontade de Deus. Então, o centro da vontade de Deus é o lugar não só que a gente vai estar cumprindo meta para Deus, mas que a gente vai estar realmente alegre, feliz em fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer. E quando a gente faz isso, seja construindo uma carreira no secular, digamos assim, e depois se dedicando ao ministério integral, ou então equilibrando essas duas coisas, levando bem essas duas frentes para causar o impacto maior possível, para a gente estar bem equipado, com boas ferramentas que permitam a gente a cumprir o propósito de Deus nessa geração, levar o evangelho a mais lugares, ocupar lugares de influência e ser útil, ser relevante. Tem uma figura, e me permita fazer esse jabá aqui, porque é de um cara que eu interpreto como um economista do Velho Testamento, que é José. José foi um cara que desde a sua infância ele foi tendo sonhos, foi tendo interpretação. Ele era um cara que Deus se comunicava com ele interpretava sonhos. Então talvez a gente olhasse para José e fale, bem, vai ser um profeta. Vai ser um profeta que vai conduzir o povo. Mas não, José, através de uma longa trajetória, né, nada linear, às vezes a gente pensa muito numa trajetória linear na vida. Vou fazer isso, depois aquilo, e quando tiver 25 anos vou estar nesse lugar. A trajetória de José não teve nada a ver com isso. Ele estava na infância, na sua adolescência, num lugar com a sua família, e ele teve uma interpretação de um sonho, de que ele ia governar sobre os irmãos, de certa forma. E de repente ele se torna escravo, vai preso, e tudo isso vai se acumulando na trajetória de José, até o momento que ele é resgatado da cadeia para interpretar um sonho do faraó. Mas o que eu ressalto é que ele não ficou só nessa interpretação do sonho. José foi usado depois, ele interpreta o sonho, prevê anos de fartura, anos de fome, e o faraó confia a José essa responsabilidade. Bem, José, então vai ser você que vai guiar o Egito nesse momento. E José, alinhado aos interesses de Deus, aos propósitos do Senhor na vida dele, executa a plena vontade de Deus para a vida dele, sendo governante do Egito.
acumulando nos anos de riqueza, guardando, sabendo organizar bem a produção, para depois, nos anos que a fome chegou, o Egito era o único país que tinha recursos guardados. Ele era a única terra com recursos. Então, o Egito vai prosperar no meio da crise por causa de José. Por isso que ele está meio pop agora, muita gente falando sobre ele nesse momento de crise que a gente vive. E eu acredito que ele pode ser um ótimo espelho para a gente, de prosperar no meio da crise. Porque com a preparação dele, com o tempo de preparação, os 7 anos acumulando, José chega na época da crise, da fome, estando bem preparado. E todos os povos da região vão chegar para José, vão chegar para o Egito e vão comprar grãos do Egito. Com isso, o Egito vai acumulando riquezas. Mas, além disso, o faraó tinha esses recursos e tinham outros nobres no Egito, outras pessoas donas de terra, e, em certos momentos, essas pessoas vão comprando os grãos de faraó. Primeiro, eles chegam no ano e José fala, bem, vocês precisam dos grãos, então me vendam o seu gado, e eu compro pagando com os grãos. Depois disso, os grãos voltam a acabar e eles voltam a José, e José fala, então me deem as suas terras. No final das contas, o faraó, naqueles anos de crise, acumula riquezas, acumula as terras, todo o povo vira servo de faraó, e pagaria 1/5 das suas receitas para faraó, porque José também não foi opressor com o povo, de deixar todos como escravos, mas soube definir bem que eles seriam servos e 1/5 da sua produção seria para faraó. Então eu vejo em José uma boa figura de alguém que era guiado pelo Espírito de Deus, como era possível no Velho Testamento, interpretava sonhos, e cumpriu o propósito do Senhor para a geração dele, salvou o povo de Israel para que eles pudessem ir lá e ter recursos do Egito também, cumprindo isso numa função que nós diríamos secular. Então, para fechar, Rafa, eu acho que é um pouco disso que o Espírito Santo tem que comunicar para a gente, da gente saber equilibrar as coisas, discernir, orando e através da palavra, os tempos para a nossa vida, para que a gente tenha as melhores ferramentas, tenha sucesso naquilo que Deus chamou a gente para ter, porque a minha vida é diferente da sua, que é diferente de outras pessoas. Então, realmente podem ter pessoas que Deus diga, olha, não, você vai desde o começo se dedicar somente ao ministério integral. Mas eu diria que isso é pelo menos incomum. A maioria das pessoas constrói alguma coisa e depois elas são chamadas, são sacadas. É como Pedro mesmo, que tem a melhor pesca da sua vida. E quando ele está no topo da carreira dele, Jesus chama ele para ser discípulo. Então eu creio na gente estando bem alinhados e discernindo bem os tempos, para que a gente cumpra o propósito de Deus da nossa geração através daquilo que ele pensou para a gente. Seja num lugar de influência na sociedade, profissionalmente, de acordo com aquilo que eu estudei ou a empresa que eu construí, ou então usando a empresa para investir no reino, seja num púlpito, numa igreja, nos 5 dons. Eu creio realmente que Deus tem algo muito especial preparado para a gente. Amém. Nossa, verdades preciosas, Gabriel já compartilhou com a gente, mas não vai ficar por aqui. Inclusive, pessoal, você escreve aí no chat as suas perguntas. A gente vai agora para um momento, né, de perguntas mais pessoais e de instruções mais diretas e objetivas. Então, se você quiser, tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, escreve aí. Nós já recebemos algumas perguntas no Instagram. A gente vai fazer de tudo para poder unir uma pergunta com a outra e responder de todo mundo. Mas, na medida do possível, a gente vai se esforçar para isso. Então, escreve aí, que daqui a pouco sua pergunta vai surgir aqui na nossa conversa. Mas, assim, você já falou coisas muito preciosas, né? E eu queria frisar isso, né? Porque aqui na igreja a gente está vivendo, né, esse tempo que é do grande e novo. Então, está todo mundo, assim, com os olhos arregalados, né? Querendo reconhecer aquilo que Deus quer comunicar, né? Todo mundo extremamente sensível à presença e à pessoa do Espírito Santo para poder receber dele todas as instruções. Mas, muitas vezes, a visão vem, mas a gente peca por não discernir o tempo e o modo, né? E é isso que exatamente você trouxe para a gente a partir desses exemplos, né? Então, sim, pode ser da vontade de Deus que eu seja ministro em tempo integral, assim também como pode ser da vontade de Deus que eu, na minha carreira, abençoe muito o seu reino, né? Mas é preciso que eu esteja sensível ao tempo e o modo. Existe, às vezes, o tempo em que eu posso levar as duas coisas de maneira muito fluida, né? Assim como tem um tempo, né? E é importante a gente dizer que Deus, ele não é ansioso, que ele não está querendo apressar as coisas e fazendo, né, tomando Rivotril, né? Ele está
tranquilo na dele, né? Ele está respeitando os tempos de amadurecimento das pessoas, né? E a gente, realmente, o ponto, né? É o ponto da maturidade, onde a gente consegue vivenciar tudo, né? Seja a nossa carreira profissional ou então nosso ministério, né? De maneira muito fluida, né? E às vezes, quando eu digo fluida, não quer dizer necessariamente que é tudo muito leve, trabalho quase nada. Com certeza não né? é. Às vezes a gente passa horas e horas dedicado às coisas de Deus, mas a graça pega junto e a gente não se vê esgotado. Então é isso, né? É saber o que Deus tem para nós e também discernir o tempo e o modo para a gente também, né? Às vezes Deus quer que a gente entre em tempo integral para o ministério daqui a 10 anos, mas aí como Deus já me disse, eu quero entrar hoje. E aí, né, não, com certeza, quando a gente não faz as coisas buscando as direções em Deus, a gente vai se atropelar em algum momento. Bom, então a gente vai dar início às perguntas e daqui a pouco eu vou fazer a sua pergunta, então escreve aí no chat o que você quiser ouvir. A primeira pergunta, Gabriel, é sobre a atuação do jovem na igreja. Eu acho que, independente, né, se você posteriormente vai vai se dedicar à carreira e vai abençoar o reino a partir daquilo que você faz, ou você vai para o tempo integral, né, ou de maneira fluida, existe algo que Deus quer que o jovem faça, né? Existe uma posição, né, nesse campo que é para o jovem atuar, né? Então, o que se espera do jovem na atuação dele na igreja, no corpo de Cristo? Rafa, olhando à luz da palavra, o que a gente vê sendo escrito sobre os jovens, normalmente tem um atributo que está muito relacionado com a gente: força. João escreve isso, ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, quando a gente vê a figura do jovem na igreja, é a figura de alguém forte. E mais do que isso, o apóstolo Paulo, quando ele está falando lá naquele contexto de família, em Efésios, sobre como a gente vai se relacionar, ele fala, olha, em versão Gabriel Chianca, corrigida e modificada. Paulo fala assim: cara, se você está casado, você está dividido. Você tem que dedicar tempo à sua esposa, ao seu esposo, à sua família, filhos. Tudo isso divide o nosso tempo, divide aquilo que a gente pode fazer. Mas se você é solteiro, é jovem, você está totalmente disponível para o Senhor te usar. Então, o nosso período da juventude é um período de formação, de a gente se capacitar em diversas áreas, mas em relação à igreja local, o plano de Deus para as nossas vidas é trabalho na igreja local, dedicação ao Senhor, dedicação, e tudo isso de uma forma fluida, porque a gente vê nas nossas escalas, quando a gente está trabalhando aqui, como que é bom a gente estar junto, a gente está unido, a gente até se conhece. Para mim, uma das melhores formas de você fazer amizade com alguém é limpando o chão da igreja. Se limpar o banheiro, então, aí é amizade para a vida. Isso aí. Porque a gente estando junto nos trabalhos, nas escalas, seja no Ministério de Música, na arrumação, em qualquer coisa, a gente está cultivando essas amizades, trabalhando junto e cumprindo o nosso propósito. A gente está servindo de suporte para a nossa igreja local, a gente está servindo de suporte para que outras pessoas possam brilhar, possam aparecer mais, digamos assim. E é isso que aparece na palavra. O jovem que é forte, dedicado ao serviço à igreja, dedicado ao Senhor com mais exclusividade, porque ele tem esse tempo disponível. A gente sabe que a gente está fazendo muita coisa e pode parecer que não é um tempo tão livre assim, né? A gente não está aqui para vender nada que não é verdade. Mas o papel do jovem em relação à igreja é aproveitar, enquanto é jovem, enquanto é solteiro, desfrutar disso, para conhecer pessoas, para se envolver no trabalho da igreja e realmente produzir aquilo que o Senhor espera que a gente produza, se capacitando para causar o maior impacto possível. Eu acho que é por aí. Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para você poder compartilhar da sua experiência com a gente, né? Como você falou, o jovem, ele tem a força, então espera que ele esteja envolvido em vários departamentos da igreja, está no mutirão, está na igreja de criança, está servindo na livraria, na cantina, no estacionamento. Espera que o jovem tome conta de todos os departamentos e ministérios. E você também era bastante ativo, né, na igreja, até que
como a gente estava falando lá no início, né, as coisas de Deus são fluidas e a gente vai se equipar, né? E aí você chegou naquele momento da sua vida onde você precisou optar, completei o 3º ano do ensino médio, preciso entrar numa faculdade, ingressar numa faculdade. E aí tem todo aquele processo de escolha. Como que foi esse impacto para você, né? Ou seja, estou ali, sou jovem, tenho uma força, estou aqui desempenhando a minha vida, e aí daqui a pouco, quando você vê, você vai ingressar numa nova etapa da sua vida, onde isso vai te consumir tempo, esforço. Como que equilibra isso? Como que você lida com a liderança em relação a essa nova etapa? Você pode dividir um pouco com a gente sobre isso? Então, eu sempre fui um cara muito envolvido no trabalho da igreja. E isso aí, desde pequeno, sei lá, entrei nos adolescentes, aí eu comecei a servir na equipe de eventos dos jovens da minha igreja. E fui depois para os conselheiros, fui trabalhando mais na equipe de eventos, trabalhei até eu sair da Igreja da Pedra, eu estava ajudando na liderança da equipe de eventos e fiz um pouco de tudo. Mas, até para conciliar isso com as coisas de estar na igreja, nos cultos, e você pensar no lado profissional ou de estudo, pode ser um pouco complicado. Desde o ensino médio, na verdade, eu já fui estudar um pouco longe. Eu fui estudar no Pedro II e Realengo. Então, uma coisa que era marcante, eu era sempre o cara que estava no discipulado de uniforme. Sempre, absolutamente. Eu chegava no discipulado correndo, normalmente em cima da hora, e de uniforme. Mas, e assim, algumas coisas eu não pude ajudar tanto quanto eu gostaria, principalmente quando eu fui para a faculdade, fui estudar mais longe. Mas a minha liderança sempre soube lidar bem com isso, no sentido até o pastor Carlos, que era meu líder na época, ele sempre elogiava assim, ele achava que eu tirava onda chegando de uniforme, porque parecia que era alguém que estava compromissado com o discipulado, a ponto de não deixar nem isso me parar. E eu procuro entender um pouco dessa forma mesmo. A gente aproveitar o tempo que a gente tem disponível para se dedicar ao máximo, porque vão chegando outras coisas e a gente vai tendo que saber distribuir o tempo. E principalmente entender que algumas coisas são temporárias. Porque quando você está no 3º ano, por exemplo, às vezes não entrou na faculdade ainda, mas está precisando dar aquela estudada especial para a faculdade, aí é razoável você sacrificar algumas coisas. Talvez eu estou em 3 departamentos, talvez um departamento eu tenha que sair, ou alguma programação eu não posso estar sempre junto. E isso é razoável por um período, né? A gente reorganizar as prioridades para aquele tempo. Isso não é bom para a gente adotar como algo para sempre. Eu escolher uma profissão que vai estar me distanciando da igreja local, ou escolher aceitar uma oferta de emprego que vai me impedir sempre de não fazer o rema. Isso é muito preocupante. Interferir no meu relacionamento com Deus, então, nem se fala. A gente vai precisar, ao longo da nossa vida, saber equilibrar todas essas áreas. Mas em alguns momentos é razoável que a gente escolha fazer alguns sacrifícios para se dedicar especialmente e depois, lá na frente, a gente chega num momento mais equilibrado em que a gente consegue equilibrar todas essas coisas. E é impressionante como a graça de Deus pega junto. Desse jeito. Porque aos olhos do mundo, parece que a gente está super sobrecarregado, né? Eu tenho um exemplo parecido com você, também estudei no FRJ, só que no fundão, e já tinha isso que é um pouco desleal, porque você vê todos os seus amigos morando na Zona Sul, ali do lado. Isso é totalmente, né? Assim, você já sente que está atrás. Exato. Esse é o sentimento. E ainda mais você vê praticamente 95% dos seus amigos não frequentam igreja, não tem compromisso, e a gente se vê ali cheio das atividades, né? Aí você fica, Deus, eu tenho que ficar nesse transporte público e eu ainda tenho as coisas da igreja, mas é impressionante como a graça de Deus pega junto. Eu tive casos onde muitas vezes eu, com tudo isso, tudo contra eu entregar, teve vezes de eu ser o único aluno da turma a entregar o trabalho e ninguém conseguiu terminar o trabalho. Sim. Então é ver como a graça de Deus é impressionante. Totalmente. E só mais uma experiência rapidinho. Claro, a gente está aqui para isso. Eu lembro que eu estava no meu último período da faculdade e ali, naquele momento, o meu projeto final de graduação, ele começou a tomar uma proporção muito grande. E eu tinha um professor extremamente ateu e provocativo. E ele virou para mim e falou assim, Rafael, eu acho que para você se formar, você vai ter que
pedir para o teu pastor e para a tua casa te ajudar para ver se compensa o dízimo que você paga para ele. Misericórdia. Olha só essa afronta que eu recebi, né? Uma intimidação, que naquele momento eu tenho certeza que era o diabo falando através da vida dele, né? Para tentar trazer algum tipo de, né, sentimento ruim, né? Mas naquele momento eu lembro que por dentro eu me levantei em fé e eu falei, olha, diabo, você não vai me intimidar e eu vou terminar isso aqui com louvor. E a graça de Deus pegou e eu fui daqueles alunos que me formei com 10 com louvor e o trabalho foi para exposição, concurso, não sei o quê, provando que vale a pena a gente se manter firme e fiel à visão que Deus tem para cada um de nós. Eu acho, Rafa, o seu caso é excelente para a gente ver isso e a gente pode mesmo ser ousado, sabe? Parece que a competição pode ser desleal em vários sentidos, né? Eu sou mais pobre, eu moro mais longe, ou então eu estou fazendo várias coisas enquanto eles não estão fazendo, mas a gente tem um diferencial, a gente tem a graça de Deus nas nossas vidas, a gente tem o Espírito Santo e por isso a gente pode ser ousado mesmo, sabe? Várias vezes nas minhas orações eu falei, Pai, eu tenho a mente de Cristo e a palavra nos garante isso, o Espírito Santo, porque todo conhecimento, toda sabedoria estão em Jesus. Eu tenho contato com Jesus, eu sou corpo de Cristo, então tudo isso me pertence. E eu ousado mesmo de falar, Senhor, que essa semana foi tão corrida, eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, ou então preparar uma palavra para um discipulado, alguma coisa. Eu creio no seu Espírito Santo me ajudando de forma sobrenatural e que eu vou aprender mais rápido, vai ser mais fácil. Eu sou cabeça, não cauda, e eu creio que mesmo assim o seu Espírito Santo é capaz de produzir em mim resultados para estar entre os melhores. E é isso, é o que Paulo fala, né? Na nossa fraqueza que nós somos fortes, porque a graça nos basta. É o que você falou, Rafa, eu confio totalmente nisso. Glória a Deus. Tem um caso interessante de um ministro que eu admiro, ele é um ministro de música, que ele estava buscando em Deus. Deus, qual é o meu chamado? Numa época ele ainda não sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele é um ministro americano. Hoje ele é da igreja Gateway, que é uma igreja que tem muitas músicas gravadas, mas naquela época ele não era nada de nada, nem conhecia ninguém. E uma vez na igreja ele recebeu uma palavra de que ele ingressaria no ministério de música. E ele foi para casa, foi buscar em Deus o percurso que ele deveria fazer para poder, né, entrar, porque ele não conhecia absolutamente ninguém. E a resposta que Deus deu para ele foi, olha, você vai ingressar na faculdade de biologia. E ali ele ingressou naquela faculdade e ele conheceu pessoas lá dentro que convidaram ele para uma igreja, ele entrou no Ministério de Música e quando ele menos vislumbrou, ele estava desempenhando aquilo que Deus tinha para a vida dele. Bom, a pergunta não é exatamente sobre isso, mas o que é interessante que eu queria dizer é como foi que a delicadeza de que ele se permitiu entrar, ter uma carreira, ter uma profissão, mesmo quando aquilo parecia tão divergente com aquilo que Deus tinha para a vida dele, né? Na sua opinião, qual mesmo quando a gente tem a consciência, às vezes a gente é chamado nos 5 dons ministeriais, ou Deus quer alguma coisa da gente ali no Ministério de Socorros, mas qual que é a importância de se ter paralelamente também uma carreira profissional? Fala no geral ou mais específico nessa área? Não, no geral. Beleza. Então, eu acho que isso sempre promove pra gente ferramentas e acessos para cumprir o que Deus tem pra gente, sabe? E às vezes a gente não sabe todas as coisas, a gente sabe o ponto final, mas não sabe o caminho. E até mesmo quando a gente vê pessoas palestrantes, seculares, não relacionados à igreja, falando sobre a nossa trajetória, se fala muito isso, né? De que a nossa trajetória pode ser uma trajetória de sucesso sem ser uma trajetória linear. E a gente estar atento às instruções de Deus para a nossa vida possibilita que a gente vá se equipando e, ao mesmo tempo, estando nos lugares certos, nas horas certas, para cumprir o que Deus tem para a gente. E eu acho que é totalmente por aí. É como o caso dele, de perceber uma direção e fazer. Às vezes essa direção não é uma voz ou alguma coisa, é só uma direção do Espírito, ou até mesmo, o que eu penso muito normalmente, aquilo que a gente tem mais alegria em fazer, mais prazer em fazer, deve estar relacionado com o nosso chamado. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho habilidade, já é uma forma de Deus me indicar para onde eu posso prosseguir e como aquilo pode me ajudar lá na frente. Amém. A pergunta agora, ela é um pouco delicada.
um pouco polêmica, mas tenho certeza que você vai trazer uma visão bem equilibrada para a gente, não duvido disso. Mas como acontece, né? Normalmente, algumas pessoas, e aí principalmente artistas ou pessoas que vão ter, às vezes, tem uma proeminência em ter uma certa visibilidade, existem essas pessoas, às vezes, dentro da nossa igreja, né? Pessoas que falam bem, pessoas que cantam bem, e, naturalmente, algumas dessas pessoas, não todas, são chamadas ou para o ministério de música, ou se tornam pregadores ou ministros do evangelho de alguma maneira. Só que, muitas vezes, parece que todo mundo que canta ou toca um instrumento e é extremamente talentoso, ou qualquer pessoa que, às vezes, faz sucesso nas redes sociais e é cristã, parece que ela fica obrigada a se manter num conteúdo estritamente igreja, Cristo, Jesus, como se ela não pudesse falar de outras coisas, tratar de outras coisas, cantar ou tocar outras coisas. Qual é a sua opinião sobre o lugar do cristão, né, nas mídias sociais ou nas artes? Ele está contido, uma vez que ele é cristão? Como que é a tua visão acerca desse assunto? Cara, essa é uma parada que tá realmente, como você falou, é polêmica, porque tem aquela galera que tá preparada para julgar, sabe? E às vezes a gente tem tanto cuidado na igreja que às vezes a gente acaba julgando demais e abortando os sonhos das pessoas, abortando até mesmo o que Deus planejou para elas. E esses casos de artistas, principalmente, que o cara faz um pouco do que as pessoas não esperavam e já vão lá apedrejando. Nesse caso específico de mídias e influenciadores, essa semana mesmo eu estava vendo uma influenciadora digital e uma cantora que passaram por uma coisa parecida. Elas são cristãs, como todos os cristãos, e elas estavam debatendo sobre isso, sobre que o conteúdo delas profissional não precisa ser necessariamente um conteúdo cristão. Em que sentido? Um conteúdo de adoração ou de pregação. E aí alguém falou assim, mas pô, eu tenho tanta saudade de ouvir tal pessoa pregando. Mas, cara, será que é realmente para isso que Deus chamou ela? Porque a gente tem, hoje, quando a gente fala de lugares de influência, eu acho que tem um conceito, e já que a gente está numa transmissão para a nossa igreja, a gente está aqui em família mesmo, eu acho que é uma parada legal de falar, que eu já sei que eu vou ser zoado depois, mas na teoria das relações internacionais, olha ali, é alto nível a conversa aqui, se ajeita na cadeira. Na teoria das relações internacionais, tem dois conceitos que são interessantes. Conceito de hard power e soft power. O hard power é um poder mais duro, mais tradicional, como se a gente está olhando para o relacionamento dos países, como eles se relacionam, se influenciam. Um hard power é aquilo que a gente tem de mais tradicional, de força de um país. Então, se um país quer influenciar o outro, ele tem um exército grande para ele poder chegar lá e falar, olha, eu quero que você faça isso. Se você não fizer, eu vou te atacar. Ou então, na economia, faz acordos comerciais. Coisas nesse sentido são soft power das relações internacionais. Formas duras dos países influenciarem os outros ou terem poder sobre os outros. Mas também tem um soft power, que é um poder mais suave. É uma coisa mais discreta, que a gente não percebe tanto, mas também tem objetivos de influenciar, de ganhar poder, domínio e de certa forma, controlar ou influenciar os outros países. Um exemplo que a gente tem disso, recentemente, um país que investe muito em soft power é a Coreia do Sul. Já percebeu de como de uns anos pra cá o K-pop ganhou espaço? Talvez na geração dos nossos pais ninguém sabe o que é música coreana, mas o K-pop na nossa geração ganhou muito espaço. E isso tem muito a ver com o investimento do governo coreano mesmo, para que isso seja uma das vitrines do país para o mundo. Assim como o filme Parasita, que foi para a premiação do Oscar, também tem a ver com isso, que é os países influenciando os outros de formas mais suaves, de formas mais discretas e levando a sua mensagem, promovendo o seu país. Da mesma forma, a gente se entende nessa terra como peregrinos. A gente não é daqui. Nós somos embaixadores de um outro reino. E quando a gente pensa nisso, numa perspectiva cristã, se eu estou aqui para influenciar um outro reino, talvez o hard power seja o quê? O hard power é a pregação da palavra, é a igreja, é a gente falar de Jesus mesmo. E isso é super importante, na verdade, isso é o essencial da fé cristã, para que as pessoas sejam salvas, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas também existe um soft power.
ou uma influência mais discreta. E aí, nesse caso, que eu acho que essas pessoas têm tudo para fazer uma diferença muito grande. Influenciadores cristãos, até músicos cristãos que não estão cantando só louvor, que estão cantando outras coisas, sabe? Estão cantando sobre o passeio com o namorado, sobre como gosta de alguém, sobre o pôr do sol, qualquer coisa. Mas, às vezes, a gente também ouve esse tipo de música que não é só louvor, a gente ouve outras coisas, ou assiste influenciadores, e quando eles estão fazendo isso, esse cara, sendo cristão, ele tem um poder de, mesmo que ele não fale sobre Jesus explicitamente em momento nenhum, ele está influenciando, ele está levando o bom perfume de Cristo para as pessoas. E isso na nossa sociedade tem um papel muito grande. Essas pessoas influenciando, ou a gente influenciando enquanto profissionais em diversas áreas. E aí, nesse caso, eu acho que os músicos, os artistas, os influenciadores têm um especial destaque pela capacidade que eles têm de entrar na vida das pessoas e de se comunicar com elas. Porque, assim, quantos bons pregadores a gente conhece? Cara, inúmeros. Quantos bons músicos cristãos a gente conhece? Vários. Mas quantas pessoas estão no YouTube ou fazendo um vlog, alguma coisa, e são capazes de, falando sobre a vida, sobre coisas normais e até mesmo sem segundas intenções, de transmitir Cristo, transmitir os princípios, ou cantando coisas aleatórias, nada congregacionais, mas de transmitir aquilo que elas têm por dentro. E com esse soft power, o Espírito Santo poder se apresentar, influenciar pessoas, abrir portas, sabe? Eu acho que isso tem um poder fenomenal e que a gente, como igreja, não só deve não julgar, não apedrejar, mas a gente deve estimular mesmo. E isso não interfere em nada no relacionamento que essa pessoa está tendo com Deus. Óbvio que isso é essencial, ela ter uma vida de leitura na palavra, oração, mas isso talvez a gente nem veja. Dela estar ali, nesses lugares, falando coisas que a gente não identifica como religiosas, mas estando levando a mensagem, estando tendo esse soft power, levando mesmo como embaixador do reino, eu acho que isso tem um potencial nas mãos de Deus muito grande. E a gente, como igreja, está preparado para estimular, para apoiar essas pessoas e reconhecer mesmo potenciais do nosso meio que vão levar Cristo de formas que a gente talvez nem pensou ainda. Sim. É interessante isso que você estava falando, porque os teóricos da cultura, por exemplo, alguns sociólogos, enfim, filósofos, eles vão tratar, às vezes, da questão da cultura e da identidade, né? Então, muitas vezes, a nossa identidade está ligada à nossa cultura. E quando a gente precisa se expressar, seja artisticamente ou da maneira que for, a gente, muitas vezes, precisa, na nossa expressão, levar quem a gente é, a nossa identidade, né? E aí, por exemplo, a gente tem autores como Chico Buarque de Holanda, que vai escrever um livro, por exemplo, Raízes do Brasil. Então, a tentativa do escritor é: entenda quem você é, entenda tudo aquilo que compõe a tua identidade como brasileiro, para que quando você se expressar, você se expresse a partir da consciência de quem você é. Sim. Agora, levando isso para a Bíblia, né, nós temos um reino, né, um reino espiritual, um reino que tem seus princípios, sua justiça, seu modo de agir, né? E eu tenho uma identidade dentro desse reino, exatamente, né? Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, manifesta sempre, expressa quem eu sou, a minha identidade e os meus valores, né? Então, não necessariamente eu preciso falar dos valores, mas enquanto eu falo, os meus valores estão ali intrínsecos e vão se manifestando, né? Às vezes a gente pensa isso com tanto cuidado, de não deixar os valores errados influenciarem a gente, o que é verdade, a gente tem que ter esse cuidado, e não pensa de como os valores bons podem simplesmente ser manifestos da forma que você falou. Sim, e é interessante a gente pensar sobre sempre o lugar de fala da igreja, né? Eu sempre vejo, às vezes de maneira muito caótica, quando a igreja não entende muito bem qual que é o lugar dela. Qual que é o lugar dela? Levantar o nome de Jesus, trazer salvação, dizer que Jesus é cura, manifestar o reino, né? E às vezes quando a gente vê, às vezes, os valores indo de maneira errada, a gente vê escândalos muito grandes, né? Porque às vezes esses valores são usados de maneira errada ou fora do lugar de fala, né? Sim. A gente vê isso frequentemente na política, em vários outros campos, quando às vezes o cristão, ao invés de levantar o nome de Jesus, tenta, às vezes, de maneira errada, apresentar ali seus valores, né? Exatamente, ainda mais na política, tanto alguns cristãos que ainda não entenderam isso, quanto mesmo pessoas que só se dizem cristãos, vêm com esse
essa fiscalização moral do outro quando tem coisas que a gente interpreta como princípios para a nossa vida e aquilo é importante para a gente vai defender, mas que a gente não precisa impor ao outro, ainda mais aquele que não é cristão, porque se o pecador anda em pecado, aquilo não devia me surpreender em nada. E a gente demonstrando o que Cristo é, claro, defendendo princípios que são importantes para a gente, mas demonstrando o que é Jesus, o amor dele e a sua mensagem mesmo de arrependimento, isso tudo vai cumprir o papel da igreja nessa terra. Sim. Isso está certíssimo. E é exatamente isso, né? E a gente percebe como as coisas de Deus são loucura para o mundo. Então, se a gente não tem sabedoria muitas vezes para expor as coisas de Deus, elas realmente soam como loucura para o mundo e às vezes implicam num efeito inverso, né? Então, ao invés da gente afetar, a gente às vezes acaba agredindo o mundo e afastando o pecador da nossa mensagem. Sim, né? É verdade, cuidado. Vamos para a próxima pergunta. A gente já está quase terminando. Nesse período de qualificação profissional, às vezes ali você está na faculdade, está tudo fluindo, criando relacionamentos com os professores, estudando um determinado tema e você já vê estágios, né? Por exemplo, você estagia no BNDES, então você vê as coisas colaborando. Alguma vez já passou pela sua cabeça, ou você já ouviu, às vezes, algum tipo de sugestão, e aí passou pela sua cabeça de que talvez, deixa para lá as coisas de chamado, né? Porque, por exemplo, a gente olha para você e claramente a gente consegue, não quero te colocar numa caixinha, mas né, a unção fluindo no ensino, né, na administração da palavra, né? Só que às vezes a gente está tão ali empolgado com as coisas que estão acontecendo no secular. Você já pensou muitas vezes que, não, eu acho que eu vou aqui na carreira profissional mesmo e isso aqui do espiritual, do chamado, outra pessoa cumpre. Isso já passou pela sua cabeça? Com toda certeza, assim. Às vezes a gente vai se empolgando, até mesmo dando sucesso em algumas coisas e isso vai acontecendo. Da gente pensar... Às vezes a gente nem para pensar, essa é a realidade. Mas o que a palavra fala sobre isso é os cuidados dessa vida ocupando o nosso pensamento, ocupando os nossos dias e impedindo da gente de trabalhar por aquilo que é eterno, sabe? E isso já é ruim quando isso impede a gente de contribuir com a nossa igreja local, por exemplo. Lógico, eu falei, tem alguns tempos, alguns períodos específicos que é razoável a gente considerar isso. Considerar, não, vou dar um tempo em tal departamento para depois voltar, ou algo desse tipo. Mas quando aquilo está me tirando da igreja, está me tirando do convívio, e o pior dos cenários, aquilo está roubando meu tempo com Deus, com certeza não é o plano de Deus para as nossas vidas. E a gente vai correr o risco de usar esse tempo aqui da forma errada, o tempo nessa terra, e chegar na eternidade com a consciência de que a gente não fez tudo o que a gente poderia fazer, que a gente teve sucesso na área errada. Cara, o sucesso numa área que Deus não me chamou para ter sucesso é fracasso, porque eu deixei de fazer alguma coisa que eu poderia ter muito sucesso. E assim, se a gente pudesse simplificar metas, né? Qual é a meta do cristão? Levar a salvação. E se eu não estou contribuindo de nenhuma forma para isso, é porque tem algo errado. Então, a gente é preciso sempre atentar para que os cuidados dessa vida não roubem a nossa atenção. E isso é principalmente perigoso para quem? Para quem sabe que o desejo de Deus é que a gente reine em vida, que a gente viva uma vida de prosperidade, que a gente é cabeça e não cauda, que a gente é inteligente. Tudo isso vai se somando e se a gente esquecer, a gente olha só para as promessas e para os benefícios e esquece o Deus das promessas. E isso, tanto a gente não vai ter uma alegria completa nessa terra, como a gente vai chegar naquele grande dia e ficar envergonhado de eu não fiz tudo que eu poderia ter feito, sabe? Eu acho que é por aí, da gente ter sempre esse cuidado, esse zelo, da gente não cair nem para um extremo, nem outro. Tá certo. Então, a última pergunta da noite Que isso? é uma pergunta, né? Já que é a última, vamos para a pergunta escatológica. Bom, acho que isso também se aplica a algumas áreas da vida, mas a gente vê os sinais. A volta de Cristo é iminente. Como você vê essa questão de carreira profissional? Será que, às vezes, isso passa pela cabeça de muitos jovens? Será que não é melhor eu me dedicar logo à igreja,
porque não vai ter tempo mesmo para eu conquistar coisas, porque Jesus está voltando. Como que você vê, como que as pessoas, um conselho para as pessoas equilibrarem os sentimentos aí, gerirem esse sentimento e em relação à carreira profissional? Cara, eu acho que essa neura bate em todo mundo em algum momento, sabe? Eu mesmo já pensei, até porque eu gosto muito de estudar e meu planejamento, aí eu fico pensando, pô, faculdade, mestrado, doutorado, não sei o que, eu fico com esse cuidado, né? Aí eu me formo em tudo que eu tinha pra fazer e Jesus volta. Aí não só, eu gastei muito tempo com isso, quanto eu deixei de fazer outras coisas. Então, o que eu penso é que nesse momento é importante, como em todos os momentos, é importante a gente ser guiado, sabe? Estar atento às instruções do Espírito para a nossa vida e fazer realmente com fé aquilo que ele falar para a gente fazer. Porque, sabe, uma pessoa pode passar a vida toda se dedicando a alguma coisa. E ela se dedica e ela chega num lugar de eminência e você olha e fala, ah, cara, não teve nada a ver com o que Jesus tinha para a vida dela. Mas no dia antes de Jesus voltar, ela dá uma entrevista na TV ou ela faz um programa no YouTube que milhões de pessoas assistem por causa do sucesso que ela teve. E naquele momento, milhões de pessoas são salvas. Sabe, a gente não tem como ter noção dessas coisas, senão o cara nunca ia para a faculdade de biologia. O que a gente tem que ter é saber que tem um plano de Deus para as nossas vidas, que a gente estando em contato com Deus, com o Espírito Santo, Ele vai dando as instruções para a gente. E se a gente estiver nesse lugar, é o melhor lugar para a gente estar. Mesmo isso pode ser estudando, se dedicando ao ministério. Existe uma direção de Deus para as nossas vidas. E no centro da vontade dele é tanto o lugar mais efetivo, falando de cumprir o propósito, mas também o lugar que a gente vai ter mais alegria. Eu acho que é por aí. Com certeza. Por exemplo, você na faculdade de economia, eu na faculdade de arquitetura, com certeza a gente conheceu pessoas que só a gente poderia ter impactado e manifestado Cristo para essas pessoas, né? Então a gente não deve se privar da vida, né? Já que a gente não sabe nem o dia e nem a hora em que Cristo vai voltar. E enquanto isso, a gente vai agarrando as oportunidades e vai manifestando Cristo onde quer que a gente esteja. Desse jeito. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer ter você aqui com a gente nessa noite. Valeu, Rafa. Pessoal aí de casa, espero que vocês tenham sido assim tremendamente abençoados, como eu fui abençoado. Fica ligado nas nossas redes sociais, porque em breve vem mais programações pra gente. Nós estamos juntos, unidos nessa quarentena. Somos corpo, somos família e em breve estaremos juntos fazendo uma grande festa, abalando esse lugar, fazendo tremer esse chão, vibrando, glorificando e exaltando o nome de Jesus aqui nesse lugar. Mas para a gente encerrar, queria pedir a Gabriel para fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo não nos abandonou e a gente continua tendo instruções, mesmo nos tempos de crise. E mesmo que os problemas se levantem, o Senhor tem instruções para a nossa vida e o Senhor tem escapes para a nossa vida, Pai. Muito obrigado pela nossa igreja local, por cada um dos unidos e dos interligados que acompanharam a gente e que estão debaixo dessa visão, Pai. Eu creio realmente que você tem algo muito especial para a gente, que dessa igreja tem pessoas que vão ser muito capacitadas, com muito sucesso, em lugares de influência na sociedade. Não pelo que nós somos, mas pelo que nós somos em você, Pai. Pelo seu Espírito Santo nos guiando em cada uma das nossas decisões. E cada um dos meus irmãos que está passando por um momento de decisão, de ter que fazer uma escolha, eu creio, Pai, no teu Espírito Santo nos guiando. E nós vamos estar nos melhores lugares, com alegria, com a tua inteligência, a tua sabedoria, para ter a alegria de dizer que cumprimos o seu propósito na nossa geração. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. A gente se vê amanhã, ou no culto da manhã, ou no culto da noite, lá no chat online. Valeu. Até mais.